A ocupação Isidora, na região norte de Belo Horizonte, foi regularizada pelo governo de Minas Gerais após 10 anos de luta pelo terreno. É o início de uma nova fase para a ocupação. Pela primeira vez, sem luta pela propriedade e com um projeto bilionário de urbanização pela Prefeitura de Belo Horizonte. A ocupação Isidora ainda tem as estradas de terra, que levantam poeira com o passar dos carros e motos. As casas de alvenaria se misturam entre os morros. Em algumas vias, há postes de iluminação e obras da Copasa, mas a maioria ainda sobrevive de métodos alternativos. Não há uma creche, escola, posto de saúde ou centro de assistência social. Uma realidade que está prestes a mudar. Uma das coordenadoras da Isidora, Renata Santos, define a conquista da propriedade como uma resposta da década de luta da comunidade. Para mim é muito orgulho ver tudo que os moradores construíram. O processo que a gente está hoje é resultado de muita luta coletiva dos moradores. Essa grande vitória é dada a eles, porque junto no coletivo eles entenderam a necessidade de lutar pelos direitos que nós temos, né? Como a moradia, ela é um direito garantido, é um direito institucional. Então os moradores entenderam isso, abraçaram a causa e devido a esse grande movimento de luta, a Isidora hoje teve essa conquista. Apesar do respiro, Renata avalia que até a concretização das obras ainda há muito pela frente. Então a nossa luta não acabou. Foi mais uma vitória durante todo esse tempo, porque agora a nossa luta só intensifica, porque a gente precisa de urbanização, a gente precisa de equipamentos públicos, a gente precisa de devolver a dignidade aos moradores que moram aqui, mas que o posto de saúde mesmo, assistência ao CRAS, é tudo em outro bairro que fica lá no Zilá, então assim é uma dificuldade muito grande para ir. Então a gente espera que agora com essa lei sancionada, que esses equipamentos venham e que venham da forma correta, venham respeitando os moradores, venham respeitando as moradias que já existem, respeitando o território. José Adão da Silva, de 57 anos, é morador da Isidora desde o segundo dia de ocupação, lá em 2013. Adão, como gosta de ser chamado, é o responsável pela horta comunitária da Isidora. Para ele, a conquista é que o desespero de uma ordem de despejo não se repita. A gente tinha um helicóptero da Polícia Militar sobrevoando isso aqui 24 horas. E aí nos últimos dias que era para ter o despejo, foi falando, né, para tirar os idosos, crianças, né, que não podia, que aí a responsabilidade ia ser dos próprios moradores com as lideranças, né, o que acontecesse. A gente já tava assim daquele jeito, assim, que a gente já tava, sei lá, a gente já tava todo mundo desesperado. E eu, por exemplo, eu saí do aluguel para poder vir para cá, não tinha outro lugar mais para mim voltar. Os moradores têm na ponta da língua o que desejam para a comunidade. Uma escola aqui, um posto de saúde, uma creche também. Até porque tem muitos meninos aqui dentro, muitas mães que às vezes não podem trabalhar porque tem que ficar olhando as crianças, né? E o posto de saúde que a gente vai lá no Zilá, daqui. A escola mais perto que tem para os meninos estudar é ali no Baronesa. Quer ver? Dá quase 2 quilômetros daqui lá. E os crianças vão a pé daqui lá. Nós precisamos da energia e da água. Não sei se vocês puderam ver, a gente já tem postes instalados, mas ainda tem muita gente, minha casa, a casa da Paulinha, muitas casas que ainda não receberam o registro de energia, o padrão de energia. Então a gente precisa disso. A gente precisa da água e da luz, que é assim, um item crucial para a sobrevivência. Mas a gente também precisa de um posto de saúde aqui dentro, porque a gente tem muitos idosos, muitas crianças. A gente precisa de uma escola, porque não tem lógica aqui ser um território tão grande e ter que ir em um bairro vizinho para fazer uma consulta. E a pavimentação, que a gente precisa da pavimentação, porque aqui quando é calor, os moradores sofrem com poeira demais, terra demais, quando chove, é muita lama, então acaba que as crianças para ir para a escola, elas além de ter dia que não conseguem ir, ainda serem discriminadas dentro das escolas, por estar com o pé sujo, por às vezes a criança caiu, chegou com a roupa suja na escola, ainda passar por esse tipo de humilhação. E o que não desejam também. Primeiro faz o local para depois tirar eles, né? Porque todo mundo batalhou aqui dentro. Há uma parte muito importante, né? A remoção de famílias.
né, que as famílias que já existem, que elas fiquem. A gente sabe que há áreas de APP, que é de preservação, que não tem como a família ficar, mas aqui a maioria tem quintal produtivo e preserva a nascente. Então, o nosso principal objetivo é que as famílias não sejam retiradas, né, porque não tem lógica as famílias estarem aqui nesse tempo todo, não ter prejudicado o solo, não ter tido nenhum acidente geológico. Então, a gente precisa que essas famílias fiquem. A nossa prioridade é essa. A regularização da ocupação é resultado de uma permuta com a Granja Werneck, a antiga proprietária do terreno ocupado. A empresa recebeu do governo de Minas uma área conhecida como Fazenda Marzagão, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em troca, a ocupação Isidora passou a ser posse do Estado. O terreno será doado à Prefeitura de BH para que seja iniciado o projeto de urbanização, que ainda será avaliado na Câmara de BH.